Deputados e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 91 de 2019, de autoria do senhor governador, autoriza a Fazenda do Estado a conceder o uso da área que especifica e dá providências correlatas. Para falar a favor, chamamos, então, o nobre deputado Ricardo Melão, com 15 minutos regimentais. Sessão extraordinária, projeto de lei 91 de 2019, e o orador da tribuna é o deputado Ricardo Melão. Boa noite, presidente, senhores deputados aqui presentes, servidores, público aí da plateia. Primeiro, antes de começar aqui a minha apresentação sobre o nosso posicionamento a respeito dessa concessão, eu queria deixar bem claro que ser a favor da concessão não significa necessariamente ser contra o esporte, mas sim buscar um caminho muito melhor, que vai agregar muito mais valor para a sociedade, para o Estado, para as pessoas, para que até mais políticas e esportes possam ser implementadas também. Mas para isso nós temos que explicar de forma pragmática, usando dados, fatos e argumentos, o que é hoje o complexo e qual é a intenção do projeto. Então, começando a apresentação, nós temos aí o complexo, que é composto não apenas pelo ginásio do Ibirapuera, que tem capacidade para 11 mil pessoas, como também o estádio Ícaro de Castro de Melo, quadras de tênis, um conjunto aquático, o Palácio do Judô e um ginásio poliesportivo. Esse é todo um complexo, uma área de 100 metros quadrados, localizado numa área nobre aqui da cidade de São Paulo. Pode passar. Eu visitei o complexo pessoalmente, logo no começo do meu mandato, e o estádio, no caso, eu pude, dando uma volta ali, constatar alguns problemas muito graves. O primeiro deles, vocês podem ver a pista, que foi reformada há 5 anos, com bolhas, ou seja, quase impossibilitando uma atividade de alto desempenho atlético, inclusive podendo gerar risco de lesão aos atletas que ali treinam. As arquibancadas, volta só um, por favor. Não, ali. As arquibancadas que estão ali, também passei por elas, né, que impede que grandes eventos, o estádio tem uma capacidade para 13.500 pessoas, não consegue realizar eventos com toda essa capacidade, por quê? Porque a estrutura de trás dos gols dela não estão proibidas de serem usadas pela própria Polícia Militar, porque correm risco de desabamento, ou seja, você só pode usar a estrutura lateral, ou seja, limita bastante o uso desse estádio para outras atividades. Pode passar? E aí, vamos falar da piscina do complexo, o complexo aquático, que já ouvi dizer aí que tem um custo de R$300 mil mensais para ser mantida, e foi entregue e reinaugurada no ano passado mesmo, e ali, por exemplo, é um detalhe de como está a lixa do local onde o nadador pula, já está desgastada, e fora outras notícias negativas que saíram aí nesses dias sobre o mau uso da piscina no contrato. Esse é o ginásio do Ibirapuera, conhecido por grandes eventos, também passei por lá, nem preciso dizer da estrutura precária que ele se encontra, né? Bancos deteriorados, a grade enferrujada e falta de ar-condicionado, falta de refrigeração, a própria estrutura do teto, que é antiquada, não comporta eventos onde você precise pendurar coisas no teto, porque corre o risco de cair. Então, para realizar um evento nesse ginásio hoje, a empresa que for fazer isso vai precisar investir muito dinheiro para conseguir realizar o que ela pretende. Por quê? Porque a estrutura está completamente antiquada e deteriorada, ou seja, perdemos muitas oportunidades como ele se encontra hoje. Pode passar. Esse aqui é um exemplo, né, de uma notícia que mostra aí o Brasil Open, que foi realizado alguns anos atrás, que recebeu sérias críticas do público. É um estádio quente, não tem ar-condicionado, né? Ele fica lotado, as pessoas estão desconfortáveis, oferece risco, inclusive, ou seja, não tem mais condições de ficar do jeito que está. Pode passar, né? E eu queria entrar aqui num assunto mais delicado, que é o alojamento.
que eu sei que muitos de vocês usam. Vocês sabem, né, saiu uma notícia esse ano ainda, de que o alojamento se encontra irregular, ou seja, o que significa estar irregular? Oferece péssimas condições e um risco muito alto às pessoas que ali estão. Ou seja, é risco para quem está morando lá. Risco de a gente presenciar uma nova tragédia, como ocorreu infelizmente no Rio de Janeiro, e nós não queremos repetir no Brasil um novo caso como o do Ninho do Urubu. Ou seja, manter do jeito que está é um perigo para as pessoas e para os nossos atletas. E tudo isso que eu mostrei para vocês aqui tem um custo para o Estado. Tem um custo para quem trabalha, para quem paga os seus impostos, que é um custo de 18 milhões de reais. Estou pegando valores de 2018, e ele arrecadou apenas 2,5 milhões de reais, ou seja, dá prejuízo de 15,5 milhões de reais para manter a estrutura do jeito que está, completamente inoperante e inadequada. E, gente, queria contar aqui uma coisa para vocês, que é importante a gente ter consciência. O Estado não tem dinheiro para fazer novos investimentos e para readequar essa estrutura. Não existe dinheiro. Vai ter que tirar da saúde, vai ter que tirar da educação, vai ter que tirar da segurança pública. Ou seja, não espere que o Estado vá fazer investimento. Aí pode passar o slide. Isso aí é uma notícia de 2002, na época do primeiro mandato do governador Geraldo Alckmin, já falando sobre a modernização dessa estrutura. Eu falo de 2002, nós estamos em 2019 e nada disso foi feito ainda, ou seja, não adianta esperar que o Estado vá fazer isso. É um custo muito alto, então não vamos acreditar mais nesse tipo de história, ou quem vem aqui dizer que o Estado vai fazer, que o Estado tem que readequar. Não vai fazer. E aí nós temos exemplos de grandes arenas internacionais, essa aqui é a Arena O2 de Londres, que mostra claramente como esse trabalho é feito no primeiro mundo, gerando renda. Olha um exemplo claro aí, uma arena em Londres com capacidade para 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas, e que vendeu em ingressos 1,4 bilhão em ingressos, só no ano passado. E para não dizer que eu só pego o exemplo de Londres, que está lá em cima, Europa, primeiro mundo, está aqui o exemplo na arena da Cidade do México, uma cidade muito semelhante a São Paulo, que também possui uma arena moderna para receber grandes eventos, muito maiores do que o que nós recebemos, que tem capacidade para 20 mil pessoas e vendeu cerca de 882 milhões de ingressos. E aqui temos aí o ranking internacional das arenas. Olha o lugar que está o ginásio do Ibirapuera. Eu não sei nem falar esse número, 173º, 173 lugar. Não consigo nem falar a vergonha que é. 173º lugar. Vendeu quanto? 10.200 ingressos. Ou seja, aliás, desculpa, vendeu 71 milhões de ingressos. Muito menos do que o que está acontecendo lá fora. Temos que aceitar essa realidade. São Paulo está perdendo eventos. São Paulo está perdendo a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda. Pode passar? E aí surge a proposta do PL 91 de 2019, que prevê a concessão deste conjunto desportivo por 35 anos para iniciativa privada. Senhor deputado, só um minutinho, por favor. Eu queria só solicitar essa jovem, essa senhora, que nós temos um orador na tribuna e gostaríamos que fosse respeitada a fala do orador, porque a senhora agindo dessa forma, a senhora está atrapalhando o raciocínio do nosso orador, e pedimos então que a senhora, por favor, permaneça conosco aqui, mais em silêncio, ouvindo, né, para que o nosso orador possa desenvolver os seus pensamentos. Muito obrigado. Solicitamos então, por gentileza, que a senhora permaneça em silêncio, como todos estão aqui neste local. Muito obrigado. Bom, e o projeto prevê, para a modernização desse espaço, para que ele seja readequado, investimentos de 225 milhões para a modernização do complexo, vai incluir a instalação de uma arena multiuso para realizar grandes eventos esportivos, inclusive, de entretenimento, religiosos, ou seja, eventos que hoje a cidade de São Paulo está perdendo. E quando vem esses eventos para cá, é mais uma oportunidade para gerar renda, para gerar emprego, mais pessoas vão ganhar com isso.
não só aqueles que vão poder desfrutar do evento. Inclusive, a proposta inclui hoje uma área de fruição para bem-estar e lazer, ou seja, vai abrir esse espaço para o público, porque hoje, gente, por mais que as pessoas possam se inscrever lá para exercer atividade, a porteira está fechada. Ele não é tão aberto assim como as pessoas querem vender aqui, ou seja, as pessoas não usam. E quem acaba usando é muita gente que mora nessas regiões. Olha aí, com investimento de 225 milhões de reais para a modernização desse espaço, se o Estado quiser fazer por conta própria, tem aqui algumas opções que ele pode executar. Uma delas, cancelar toda a administração geral da Polícia Civil, que custa 202 milhões de reais. Você cancela, você consegue aí 202 milhões de reais, você pode aportar para investir na arena. Você pode também, se quiser, desativar completamente o Hospital das Clínicas de Botucatu, que tem um custo de 214 milhões de reais. Pode optar por isso também para ter dinheiro para poder investir na modernização dessa arena. Ou também pode extinguir a Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, que presta um serviço bastante relevante com pautas que muitos aqui defendem. Ou seja, são as opções que nós temos, que obviamente ninguém concorda com isso. Ter esse PL executar a concessão do ginásio, do complexo do ginásio do Ibirapuera, é favorecer o quê? A geração de renda e emprego, a movimentação econômica da região é dinheiro que vem de fora, não é dinheiro só que circula do Estado, é gente que vem de fora injetar mais dinheiro na economia local, o que vai gerar muito mais oportunidade para quem está aqui, para pessoas que hoje não têm emprego. Quantos desempregados nós temos na cidade de São Paulo que vão poder ter mais oportunidades aqui caso esse projeto seja concretizado, né? Além de grandes eventos de todos os tipos, como eu mesmo já citei aqui, shows, eventos esportivos, eventos religiosos, entre outros. E, obviamente, um aumento do potencial turístico. E olha, gente, que interessante. Quando falam que tirar essa arena, acabar com ela, vai simplesmente sumir com a política de esporte da região, fazendo uma pequena pesquisa aqui no entorno, eu descobri que existe, a menos de 3 quilômetros de distância, está aqui o mapa para provar, né? Pode passar? O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura de São Paulo, com uma estrutura semelhante e ainda melhor do que a do complexo do ginásio Ibirapuera. Ou seja, o Estado, no mesmo local, gastando dinheiro para exercer a mesma atividade, que poderia ser aproveitada, gente. Um espaço muito melhor, muito mais confortável, que exige algumas reformas. Pode passar a foto. Mas muito mais adequado para as atividades que estão sendo realizadas hoje no Ibirapuera. Olha aí as fotos. Pode passar. E temos aí o Centro Esportivo Babi Barioni, que pode muito bem receber, está passando por reformas, tem alojamentos muito mais adequados, modernos, que não oferecem risco à vida de vocês. Não oferece risco à vida de vocês, que pode muito bem servir para abraçar todos os atletas que queiram continuar nas suas práticas esportivas. Então, gente, por tudo que foi exposto, em nome do pagador de impostos, em nome das pessoas que praticam esportes, em nome do prejuízo de 15 milhões, poderia estar ajudando muito mais gente a se inserir no esporte, eu defendo sim, com todo orgulho, essa concessão. Muito obrigado, gente. Senhoras e senhores, mais uma vez eu quero repetir que não é lícito, o senhor está aqui presente, acompanhando a sessão, ficamos muito felizes pela presença de vocês. Mas não é lícito aqui, quando o orador está na tribuna, ter qualquer tipo de manifestação. Agradecemos já pelo bom senso e a tolerância, tá bom? Agora, para falar ao contrário ao projeto, deputada Mônica Seixas. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite aos esportistas que estão aqui em luta.
defendendo não só um motivo de orgulho do esporte brasileiro, mas também um processo que salva vidas e transforma as pessoas. E gostaria de saudá-los na presença da Animal, uma atleta que nos recebeu com muito carinho semana passada lá no ginásio e nos contou o que representa o ginásio e o complexo na vida das pessoas. Eu já contei essa história aqui no plenário, já contei essa história na internet, mas vale lembrar que a Animal vive naquele complexo há mais de 20 anos, tem um quarto cheio de medalhas e troféus, é a melhor da sua categoria aqui no país, não conta com nenhum patrocínio e a única ajuda que ela recebe é a moradia no complexo do Ibirapuera, e a gente está discutindo aqui hoje, entre outras coisas, a permanência da Animal, mas outras histórias como a dela que se reproduzam. Eu acho que quando a gente vai discutir orçamento, se a gente não está atento à simbologia, à história, o que representa aquele complexo, sobretudo para a vida de pequenos atletas que vão lá, amadores também utilizam, a importância da gente ter mais que um espaço, sim, em mais que um lugar, sim, público, sim, incentivando e criando. A cidade é sistêmica e a gente precisa criar condições para que as pessoas pratiquem esporte. Paris é uma cidade muito menor que São Paulo e tem 22 complexos esportivos dentro da sua cidade, não são 2. Não são 2. 2 não bastariam, até porque eles não têm condições similares. Mas para falar de financeiro, a gente precisa discutir a nossa capacidade de fazer conta, já que a gente está defendendo um Estado. Primeiro, é preciso analisar sobre qual o valor que a gente vai conceder àquele espaço, qual é o valor que está se oferecendo e qual é o valor do metro quadrado para aquela região. Qual é o valor do metro quadrado para essa região? Precarizar, nós sabemos que é uma estratégia fria e calculada para vender barato. E é disso que se trata. Pararam de investir naquele lugar. Pararam de aceitar patrocínios, inclusive, para ter um espaço deteriorado daquele jeito, para justificar a venda barata, a concessão barata, do metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo, do metro quadrado mais nobre do estado de São Paulo. E se é para falar conta... Se é para falar sobre contas, sobre um Estado eficiente, vamos falar sobre nossas famílias. Se a gente tivesse com dificuldade econômica nas nossas famílias, o que a gente faria primeiro? Primeiro seria parar de abrir mão de receber de quem nos deve. E o Estado de São Paulo abriu mão no ano passado, esse sim um prejuízo para os pagadores de impostos. Abriu mão no ano passado de 20 bilhões em isenções de impostos que a gente sequer sabe para quem e por quê. Esse valor que a gente deixou de arrecadar não seria 0,07% do valor do investimento necessário para manter o complexo do ginásio do Ibirapuera, que já mostrou o seu valor histórico, turístico e para o esporte nacional. É um patrimônio da cidade de São Paulo, é um patrimônio do estado de São Paulo, mas a gente fica pegando em amenidades, em coisas que a gente poderia estar aqui debruçados para resolver, em coisas que a gente deveria estar aqui debruçados para resolver, porque não é custo, é investimento, e se precisa reformar, eu concordo. Se precisa abrir para mais atividades, eu concordo. Que precisa ter mais vida ali, eu concordo. Que poderia ter mais gente ali trabalhando e se remunerando, eu concordo. Mas o Estado poderia fazer isso se simplesmente deixasse de privilegiar a iniciativa privada, que é o que acontece. Abrir mão de impostos sistematicamente, e a gente for falar de orçamento, as desonerações fiscais, a renúncia fiscal, o incentivo fiscal às empresas privadas, elas correspondem, né, Eri, o valor do investimento na segurança pública. O valor do investimento na segurança pública, quase todo o valor do investimento na educação é similar. E aí a gente fica falando que o problema é migalhas, que representa tantas medalhas como as medalhas da Animal.
Eu gostaria que a gente dormisse hoje refletindo no talento e no esforço dos professores voluntários que trabalham lá sem receber um centavo, desses atletas que deixam as suas cidades com o sonho de se tornarem medalhistas, da Animal, que não tem outra perspectiva de vida que se não morar naquele lugar, e até agora a gente não apontou respostas para elas, todas as suas medalhas e o esforço que a gente poderia estar fazendo aqui para debater realmente o orçamento do Estado de São Paulo e onde é que ele, de fato, está se perdendo. O discurso aqui de defesa da iniciativa privada a gente já conhece. A gente já conhece, é mais uma vez isso que está se dando. A gente quer conceder barato para que empresas privadas possam explorar para shows, casa de eventos. O que é que a gente está oferecendo para a cidade de São Paulo? A gente defende e vai votar contra esse projeto, a gente defende que o complexo do ginásio do Ibirapuera continue a prestar o serviço público que presta hoje com maior investimento, porque não é prejuízo, é investimento, investimento em futuro, investimento em esporte, investimento em lazer para a população do Estado de São Paulo, para os atletas de todos os cantos do estado do país que vêm para cá treinar, que tem uma história de longa data para que a gente possa ter outros tantos medalhistas daquele lugar. Agora a gente fica aqui escutando esse tipo de coisa para facilitar. Eu gostaria de saber qual é o preço da concessão. Qual é o preço da concessão? Por quanto a gente está ofertando? Quanto a gente está ofertando? Quanto custa um metro quadrado no aluguel? Do que vai ser transformado aquele lugar? Quanto vai transformar? Qual é o recurso histórico que a gente está abrindo mão de uma época importante do Estado de São Paulo? Então, são essas contas que a gente tem que fazer, para além das contas humanas, quando a gente vem aqui falar de eficiência do Estado. Porque o Estado não é uma empresa. O Estado a gente não mede apenas por tal aparelho, pau a pau, se ele dá superávit, se ele apresenta prejuízo ou lucro, né? A gente mede pela distribuição de bem-estar. E enquanto houver orçamento, a gente está disputando o orçamento aqui e todos os dias nessa Assembleia Legislativa para um único bem-estar. O bem-estar do empresário, que vai lucrar com o complexo do ginásio Ibirapuera, assim como lucra com a renúncia fiscal indiscriminada que o governo do Estado de São Paulo quer conceder. Quer resolver as contas? Quer resolver a infraestrutura do complexo? Quer resolver outras tantas infraestruturas? Vamos investigar e vamos falar sobre a dívida ativa. Vamos falar sobre as isenções fiscais e vamos falar dos outros 20 bilhões de reais que a gente deixou de arrecadar e que, se a gente tivesse recebido, não faria nem cosquinha no orçamento estadual e investir no complexo do Ibirapuera. É isso, obrigada. Para falar contra, nobre deputado... Não entendi. Mas ela tem que falar ali no microfone, nobre deputado. Por favor. E eu gostaria de conceder o resto do meu tempo remanescente para a Érica Malunguinha. Por favor. É regimental, sim, por favor. Tem, Vossa Excelência, 7 minutos restantes do tempo. Boa noite a todos. Boa noite, esportistas que estão aqui nos acompanhando. É muito importante que a sociedade civil esteja presente em todos os debates que acontecem nessa casa, porque, afinal de contas, isso aqui é a casa do povo. Na verdade, as decisões que devem ser tomadas aqui, elas devem ser mediadas, sim, não só por essa plateia presente, mas por escutas ativas e constantes, a exemplo da audiência pública que tanto esperamos para pensar no que vai acontecer ou não com o ginásio do Ibirapuera. É fundamental que nós aqui, parlamentares, sejamos as vozes desses que estão debatendo e que têm propriedade para falar absolutamente sobre o assunto, principalmente quando os temas são tão específicos como a questão dos esportes e, enfim, da possibilidade de acesso de diversas pessoas a essa prática tão importante. Mas isso não é novidade. Eu vejo que nós temos
aqui nessa casa, não só nessa casa, mas também no Congresso Nacional, uma política muito voraz de desmonte, principalmente nas áreas, em lugares que beneficiam a população. E são elas o esporte, cultura, lazer e educação. Essas práticas de ataques violentos a estes setores diz respeito a um projeto de Estado que não olha para as pessoas como elas são, nas suas múltiplas possibilidades de existir e, principalmente, de agirem no mundo e numa sociedade de forma saudável. Veja bem, eu já ouvi aqui nessa casa criticarem a virada cultural, um evento importantíssimo de ampla divulgação e circulação de arte e cultura na cidade. Eu tenho algumas críticas à virada cultural, no que diz respeito à redistribuição dos recursos e, principalmente, no desequilíbrio que tem em relação ao fomento das culturas periféricas em relação às culturas mais centralizadas desses grandes shows. Mas o fato é que, por exemplo, a virada cultural, a Prefeitura de São Paulo investiu 18 milhões, mas para a boa resposta que a cultura, a arte e o lazer dão, embora nós não tenhamos que rentabilizar dessa forma, mas já que o debate aqui é sobre orçamento, a virada cultural injetou 235 milhões na cidade de São Paulo, a partir de um investimento de 18 milhões. É muito importante saber do valor simbólico e do valor produtivo que há na arte, na cultura e na educação. E, principalmente, que esse retorno ele não deve ser imediatista, imediatizado. Investir nas pessoas é o mínimo que o Estado tem que fazer, porque a política que se pratica não é do Estado mínimo, é do Estado zero, do Estado seco, do Estado infértil, apático, que não olha para as pessoas como se deve. E olhar para as pessoas é olhar para o ginásio do Ibirapuera, é olhar para as empresas que foram vendidas, é olhar, sim, para as escolas públicas e dizer: aqui é necessário investimento do Estado. Isso não pode ser contabilizado como prejuízo. Investir em pessoas não é prejuízo, é obrigação do Estado. O Estado não pode, a todo momento, que ele é responsável do nascedouro até a hora que nós baixamos 7 palmos abaixo da terra, ele é completamente responsável por nós. Ele é responsável pelas pessoas que adentram o sistema prisional, é responsável pelas pessoas que estão dentro dos cárceres e principalmente responsável pela reinserção dessas pessoas na sociedade. Então, pensar em esporte, pensar em educação, lazer, cultura, sistema prisional, é entender que o Estado não é uma máquina. O Estado não é uma máquina, ele é um organismo vivo. E se a gente destrói a possibilidade da prática esportiva, destrói a possibilidade de acesso à educação, destrói a possibilidade da garantia do emprego, destrói a possibilidade das pessoas, inclusive, não adentrarem no sistema prisional, nós estamos destruindo o que há de mais precioso na sociedade, que é a vida e não o dinheiro. Obrigada. Continua em discussão o projeto de lei 91 de 2019. Para falar a favor, nobre deputada Valéria Bolsonaro. É eu agora, não? Sou bem simplinha. Boa tarde a todos, boa tarde aos atletas, boa tarde a todos os presentes, funcionários, deputados. Pessoal, eu queria deixar uma coisa bem simples. Nós conversamos bastante, combinamos, inclusive com a liderança. Vamos amanhã fazer uma visita nos locais que são propostos pela liderança, inclusive pelos próprios atletas.
vamos fazer essa visita, vamos ver as condições, conversar da melhor forma possível e fazer da melhor forma possível para que ninguém saia prejudicado. O que nós estamos tentando fazer aqui é deixar as duas partes de forma confortável. Os atletas precisam ser respeitados. Eu fui atleta muito tempo atrás, sei muito bem da dificuldade e sei o quanto isso é importante. Sou professora e sempre incentivei os meus alunos a esse lado esportivo. Então, nós temos aqui um compromisso, inclusive com a liderança do governo, de segurar a aglutinativa para que nós possamos visitar os locais amanhã. A partir da 1h, nós combinamos, vamos fazer a visita. Inclusive, a Luana está aí? Henrique, a Luana deu mais uma sugestão. O líder do governo já ligou e vamos fazer essa visita amanhã também. Então, tudo que puder ajudar para que saia todo mundo confortável e ninguém saia perdendo. O que nós não queremos é ficar fazendo política para que seja prejudicado os dois lados. É isso que nós não queremos. Queremos que o esporte seja valorizado e que o Estado cumpra com a sua obrigação. Então, estamos aqui nos comprometendo a fazer da melhor forma possível e pedimos para que os atletas nos ajudem com sugestões, com acompanhamento, para que tudo seja feito da melhor forma. Correto? Estamos combinados? É só isso que eu preciso. Muito obrigado. Vamos colocar também na aglutinativa, depois da nossa visita, vamos sentar com a liderança, vamos colocar os pontos na aglutinativa para que saia tudo da melhor forma possível. Era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Para falar contra, o nobre deputado Roque Barbieri. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Senhor presidente, eu faço a sessão do uso do meu tempo para meu líder, o deputado Campos Machado. Regimental, passando o tempo para Vossa Excelência para o deputado Campos Machado. Eu queria retribuir a gentileza, passar o meu tempo para o deputado doutor Jorge. Doutor Jorge. Retribuindo a gentileza que ele me fez a semana passada. Perfeito. Com a palavra o deputado Jorge. Doutor Jorge. Tem um tempo regimental de 15 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, quero inicialmente agradecer aqui o deputado Roque Barbieri e também o deputado Campos Machado pela gentileza. Gentileza se paga com gentileza. Agradecer a todos os colegas aqui. Dizer que vem essa tribuna, senhor presidente, para falar contrário ao PL 9119. Contrário por quê? Porque nós sabemos, estamos acompanhando aqui nessa casa e fazendo a discussão aqui, mas na semana passada nós tivemos já a aprovação do PL 0119. E é assim, aprova um, vem os próximos. Aprovou esse, vem o próximo. E por quê? A ideia do governador é, de fato, entregar o patrimônio público para os amigos. Porque nós temos vivido aqui exatamente essa, é a concessão, é a permissão, é a venda, é a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada ou para os amigos do governador. E aí, senhores e senhoras deputadas, vem aqui alguns colegas falar que o ginásio do Ibirapuera está sem condições de uso, está abandonado, largaram o ginásio. Isso é uma tática. Quem não está entendendo isso? Em São Paulo, na capital, aqui em São Paulo, senhores deputados, os parques municipais também não tinham sequer o manejo, sequer o corte de mato.
sequer alguma condição da população, da comunidade, das regiões, especialmente da periferia, de transitar nos parques municipais. Por quê? Porque a ideia era realmente deixar abandonado, deixar sem condições de uso, para dizer, a iniciativa privada cuida melhor. Entrega para alguém e esse alguém vai explorar. E não é explorar deixando e permitindo o uso público dos equipamentos públicos. É explorar financeiramente, economicamente. É isso que está em discussão. É uma questão, inclusive, senhor deputado, ideológica. O Estado é para quê? É para promover o bem-estar das pessoas. Não é, o Estado não é para promover o bem-estar de alguns, para se promover alguns. O Estado é para promover o bem-estar da sociedade, do povo paulista e paulistano. E nesse caso, quando se abandona, quando se deixa, e como foi feita as imagens aqui, foi vista as imagens, quando a gente vê o ginásio do Ibirapuera naquele estado, é exatamente com o objetivo de que os fins justificam os meios, de que pode deixar daquele jeito, porque alguém vai se interessar para explorar o nosso patrimônio, o patrimônio que é de todos. Então, aos atletas aqui, às pessoas que estão aqui, toda semana aqui, ocupando essas galerias, nós não podemos permitir que o Estado brasileiro, que o Estado paulista e paulistano, e aqui em especial o ginásio do Ibirapuera, seja entregue sobre essa justificativa. Se não está funcionando, é preciso fazer investimento. É preciso fazer investimento. E quando a gente faz esse gasto que a direita e muitas vezes chama investimento em saúde, educação, esporte, moradia e cultura, chama de gasto. Não é gasto. Quando a gente investe no esporte, é saúde. Quando a gente investe no esporte, é qualidade de vida. Por isso, senhores e senhoras deputadas, nós queremos aqui dizer um pouco o que está por trás desse projeto. Porque à medida que entrega o ginásio do Ibirapuera, vem outro. Vem a Sabesp, vem outros equipamentos que são beneficiários da população, vem para prejudicar o povo, vem para entregar para algumas pessoas que são os iluminados. Então, quero dizer para as senhoras e senhores que nós não vamos permitir isso, vamos obstruir, vamos votar contrário, porque nós não queremos chegar em casa e deitar com a consciência pesada. A nossa consciência vai estar sempre livre e tranquila, porque nós não vamos cometer nenhum tipo de atrocidade contra a população, especialmente daquilo que é deles. Fazer com que o equipamento, o patrimônio que é deles, passe a ser, a partir de amanhã, a partir da aprovação do PL 9119, ser de algumas. Por isso, meus colegas, eu quero aqui dizer para vocês que nosso objetivo aqui é discutir políticas públicas, é melhorar a vida da sociedade, é fazer investimento, é aprovar projetos de leis com esse objetivo, é beneficiar e melhorar a sociedade, mas beneficiar e melhorar a sociedade com seriedade, não entregando aquilo que é da comunidade paulista e paulistana. Nesse sentido, nós não vamos aqui deixar de demonstrar aqui a nossa insatisfação com a maioria dos colegas aqui que realmente estão com esse propósito. O nosso propósito aqui é ajudar, o nosso propósito aqui é defender a sociedade e não prejudicar ela. Então, quando a gente discute aqui investimento para o esporte, nós estamos dizendo, quando a gente vê lá em Brasília, reduzir os ministérios, não é tão e somente por objetivo de economizar, não é tão e somente com o objetivo de garantir um Estado enxuto, é com o objetivo de sucatear o serviço público, de deixar de investir em políticas públicas sociais, de fazer com que o Estado não tenha investimento na educação, não tenha investimento no esporte, no transporte, na saúde, na moradia. É esse o espírito, é esse o problema. É por isso que nós vamos, a todo momento aqui, fazer esse debate, fazer essa discussão com a sociedade, para que
Governo que fica 25 anos governando o Estado e cada vez mais entregando todo o patrimônio, nós não vamos permitir que as pessoas continuem sendo enganadas. Se quiser votar na próxima eleição, de novo no governo que tem esse espírito, esse propósito, que vote, mas que saiba o preço que vão pagar. Saibam o preço que vão pagar e não será um preço barato, como não está sendo na nossa sociedade paulista aqui e no estado de São Paulo. Foi assim nos governos Mário Covas, foi assim no governo Serra, foi assim no governo Alckmin, está sendo assim no governo Dória. Porque é a privataria tucana, é o objetivo de entregar o patrimônio público. Vide os equipamentos públicos, as empresas públicas do Estado Nacional que foram entregues para a sociedade, para a iniciativa privada. Vide, muitas delas continuaram dando lucro, não dava lucro até então. A partir do momento que passou para a iniciativa privada, passou a dar lucro. Olha só, ou estava sendo mal administrada, ou realmente o objetivo era entregar para os amigos. Então não podemos deixar de registrar aqui a nossa insatisfação e o nosso voto contrário a esse PL 9119, porque não dá para entregar para a iniciativa privada, por 35 anos em concessão, um patrimônio que é da sociedade paulista-paulistana. Por isso, senhores deputados, eu quero ir encerrando e dizer que nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, votará contrário a esse PL. E aí, senhores deputados, quero aproveitar essa oportunidade para registrar aqui o quanto o povo de São Paulo tem sofrido com a falta de investimento público nas outras políticas. Além da política do esporte, a falta de política, na verdade, a falta de política nos outros segmentos, porque nós temos, infelizmente, tanto o governo de São Paulo, municipal, quanto o governo estadual, essa política nefasta de deixar de fazer investimento para a sociedade e deixar que as pessoas fiquem à mercê da própria sorte. Então não podemos concordar com isso e por isso nós vamos votar contra esse projeto e dizer aqui para todos que se a maioria aprovar esse projeto, saibam que a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contra ele. Muito obrigado, senhor presidente. Passar aqui o restante do meu tempo para o meu líder aqui, o deputado Barba. Regimental, tem o deputado Barba, 5 minutos e 23 segundos restante. Mais uma vez, senhor presidente Gilmar Santos, senhoras deputadas e senhores deputados, eu ainda vou voltar a essa tribuna porque eu ainda estou inscrito para discutir nesse projeto, mas eu prestei bastante atenção aqui na apresentação do Ricardo Melão. Não sei se o deputado continua aqui no plenário, o deputado Ricardo Melão. E é uma coisa porque é tranquilo, ele defende a privatização, concessão, PPPs, não tem problema, esse debate ele é democrático e verdadeiro. Tem um problema na fala do deputado Ricardo Melão, como ele não estava aqui, ele não é obrigado a saber, mas com certeza ele sabe. É que o governo, o governo do PSDB, Geraldo Alckmin, Márcio França, no ano de 2018, eles renunciaram 20 bilhões e 490 milhões de reais. Pega só os 490 milhões de reais, dá para bancar o Ibirapuera por 3, 4 anos, dá para reformular, dá para fazer a manutenção. Se pegar os 20 bilhões que doou para o setor privado, e na LDO que nós vamos discutir agora, né, no mês de junho, vocês que vão votar aí com a base aliada, tem lá já na LDO a previsão de renúncia de 15 bilhões de reais para o setor privado. E é 15 bilhões sobre sigilo. 16 setores recebeu em 2019, o Tribunal de Contas questionou. Em 2018,
recebeu 20 bilhões e 400 milhões de reais, 16 setores, a gente não sabe por que teve a renúncia, deputado Conte Lopes. E eu, o deputado Barros Mulher, testemunha disso aqui, já cansei de falar aqui, que eu não sou contra a renúncia fiscal, desde que haja contrapartida. Qual é a contrapartida que há quando você abre mão do 25% do ICMS, né, num projeto, no Estado, qualquer coisa, como fez o decreto agora para o setor automotivo, que eu tenho algumas discordâncias, mas não é no total. Mas, por exemplo, o decreto que ele fez agora para o setor automotivo, ele anuncia lá, olha, eu vou abrir mão de 25% do ICMS, o ICMS cai de 18% para 3,5%, para o setor automotivo, desde que ele invista de 1 bilhão até 10 bilhões de reais, que gere novos produtos, novas plataformas e que gere 400 novos empregos. Olha, veja bem, tem uma contrapartida interessante. Aí se eu vim aqui, porque eu discuti isso na minha vida, eu discuti isso desde 1991, quando nós realizamos o acordo da Câmara Setorial dos Américos, que envolvia algo em torno de 250 mil trabalhadoras e trabalhadoras no Brasil, que eram os trabalhadores da indústria automotiva e os trabalhadores da indústria de autopeça. Agora, veja bem, está claro, vamos ver a emenda aglutinativa que vão apresentar, porque de repente a emenda pode resolver, vem lá e vai falar assim, bom, o projeto, quem vai receber a concessão, vai garantir investimento na formação de todos os nossos atletas. O projeto vai abrigar todos os nossos atletas existentes hoje e mais alguns que virão a surgir. Porque, normalmente, pegar pela Caixa Econômica Federal, né, que é uma empresa pública, um banco público, normalmente a Caixa, quando quer investir em projeto, deputado Conte Lopes, só quer investir em atletas de alto rendimento. E não é só isso. É importante ter o atleta de alto rendimento, é importante ter os medalhistas, mas é importante investir, disputar no atletismo, no esporte, disputar as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, tirar da mão do narcotráfico. Porque se não tiver na escola, se não tiver no centro de treinamento, vai estar à disposição do narcotráfico para ser aliciado. Esse é o debate. O secretário veio hoje. O secretário não conseguiu apresentar, com todo respeito. No Ibirapuera, Sebastião, você estava... No Ibirapuera foi melhor a apresentação dele. Hoje aqui foi péssimo. Não falou nada. E eu sei que é de vocês. E eu tratei sempre, lá na audiência pública, com respeito. Vou tratar mais hoje. Ele não falou nada. Lá ele tinha uns slides. Parecia até os do Ricardo Melão aqui, né? Mostrando assim, arena de 22 mil. Gente, vamos lá. 15 milhões por ano. É uma bagatela. Sabe quanto que é 15 milhões, Sebastião Santos? De 20 bilhões é 0,07. Isso não é custo, deputado Ricardo Melão. Custo é renunciar a 20 bilhões para os empresários. Mas é como vocês gostam de fazer. E a base do PSDB gosta de fazer isso, e agora apareceu o novo, que também gosta de fazer isso, que é dar dinheiro para os empresários e ferro no povo. É assim que eles vão funcionar. E aí vai levar o Podemos junto, vai levar o PSB junto, uma parte do PSL, que já votou, para extinguir emprego, para fechar a empresa, há 2 semanas atrás. Parte do PSL votou contra, a outra parte votou tudo. Aliás, se os 9 que votou, os 9 do PSL que votou, tivesse votado contra, o projeto não teria sido aprovado. Então esse é o debate que tem que ser feito aqui. O que é que vai acontecer com os atletas? O que é que vai acontecer com quem trabalha no Ibirapuera hoje? O que é que vai acontecer? A gratuidade, a fruição gratuita no Ibirapuera. Quantas vezes por ano vai ter? O projeto apresentado lá não explicava nada disso. Muito obrigado, presidente. Ainda volta à tribuna hoje para falar desse projeto. Obrigado. Para falar contra, nobre deputado Caio França. Vossa Excelência, o tempo regimental, nobre deputado.
Senhoras e senhores, boa noite já. Cumprimentar aqui os colegas deputados, saudar os atletas que nos prestigiam aqui com a presença de vocês. Quero, primeiro, presidente, como sempre tenho tentado aí ao longo da minha trajetória na política e aqui na Assembleia também, tentar encontrar um meio do caminho entre aqueles que defendem a privatização a todo custo e aqueles também que defendem o Estado como soberano e único com condições de conduzir os serviços públicos. Inegavelmente, nesse caso específico, e eu falo porque tinha estado lá algumas vezes apenas, sou da Baixada Santista, então há poucas vezes que eu tinha estado lá, e fui agora na visita que nós fizemos, conduzidas aí pelos atletas, em nome do Henrique, da Malren, que eu sei que estão por aí, queria cumprimentá-los. De fato, as condições físicas do complexo esportivo de Ibirapuera, na sua grande maioria, são muito ruins. Embora todo o histórico que a gente enaltece de grandes atletas que saíram de lá, toda a história, e isso envolve também, né, a liturgia de quem já passou por lá, de ver uma coisa se deteriorando. Claro que ninguém gosta disso. Porém, a gente não pode negar que a condição hoje do complexo é muito ruim do que poderia estar. Então, por esse motivo, quando o projeto veio para essa casa, eu e outros colegas falamos, olha, governo, não tem condição de votar o projeto dessa maneira. Porque, primeiro, existe um projeto consistente que funciona no complexo. Ele podia estar muito melhor, obviamente, e já foi melhor até. Os professores hoje, para quem não sabe, são voluntários no projeto. Não recebem nada. Nada. Está errado, obviamente está errado. Fazem com a boa vontade. Não dá. Os alojamentos, uma parte deles não funcionam. E poderia funcionar. As piscinas não são utilizadas. Ou eu vi uma denúncia recente de que as piscinas só podem ser utilizadas se pagarem por fora para pessoas que comandam o complexo. Então, pasmem, do jeito que está, de fato, não dá para ficar. E acho que, no fundo, até mesmo os atletas sabem que o espaço que está ali poderia ser muito melhor utilizado. Muitos outros jovens de São Paulo e do Brasil poderiam estar aqui ocupando esses espaços, mas não estão hoje. Não estão porque nós não conseguimos oferecer condições. Quem está lá, estuda numa faculdade, tem uma bolsa pela sua competência no esporte que faz, no judô, enfim, no karatê ou no atletismo mesmo. Enfim, eu vi aquelas piscinas menores que eram para funcionar, imagino eu, que foi me explicado, para um fortalecimento ou um pós-prova, você ter um relaxamento muscular, eu acho que é mais ou menos isso. Nenhuma delas praticamente funciona. Ou se funciona, é uma ou outra. Então, do jeito que está, não dá para ficar. Então, nós fomos lá, eu tive com outros deputados vistoriando esse espaço. Então, acho que é legítimo que a gente pense numa melhor utilização desse espaço. Porém, nós não podemos negar que o esporte, ele também faz parte do escopo e o Estado tem que dar condição das pessoas poderem praticar esporte, das pessoas de alto rendimento. Quando é que uma pessoa vai ter condição de ir para um grande clube se não for o Estado colaborando? Quantos e quantos Henriques, Malrens, que dependem do poder público para poder chegar no estágio onde chegaram? Campeões olímpicos, ou ao menos disputar uma Olimpíadas, um Pan-Americano, ou às vezes um Mundial, um brasileiro. Então dependem sim do poder público. Por isso, no meu entender, é possível a gente chegar no meio de um caminho, no meio termo. Você conseguir fazer com que o complexo esportivo do Ibirapuera possa ser melhorado, modernizado, feito também uma arena multiuso, mas que isso não perca a essência do espaço e que esses atletas, que são na base de 100 que estão alojados e 200 e pouco que estão no Projeto Futuro, que eles possam ser contemplados. E aí é que vem uma aglutinativa proposta por diversos deputados que garante em outros espaços também
muito possivelmente aí no Babi Barioni e no centro esportivo, no centro olímpico do município, dividindo os grupos entre atletismo de um lado e aí basquete, vôlei, judô no outro campo. Se a gente tiver essa segurança, eu tenho convicção que os próprios atletas compreenderão e irão nos apoiar. Agora, sem ter essa segurança, sem você garantir a eles que nós vamos continuar, ou até mais, vamos melhorar com esse projeto, porque o compromisso que nós estamos estabelecendo aqui com o governo é que o projeto futuro, por exemplo, vai voltar a remunerar os professores. Foi isso que foi nos falado aqui pelo líder do governo. Porque, com todo respeito, a redação do projeto, ela me traz algumas dúvidas. Dizer que gasta 15 milhões por ano nesse complexo, na minha opinião, não é verdade, porque 15 milhões daria para ao menos você dar um mínimo de manutenção que lá não tem. Para quem não conhece, vale a pena ir conhecer, porque tem espaços gigantes. O alojamento, por exemplo, tem uma parte dele que não tem condição de uso por conta da vigilância sanitária, a VCB. Então, às vezes, só uma leve mexida já daria para dar condição. Então, 15 milhões não é justo. E aí, eu também quero falar sobre isso. Muitas vezes me parece que o poder público acaba deixando de lado um complexo para depois trazer uma solução mágica que acaba sendo a concessão. Então, por esse motivo, que aqui eu acredito que possa estar falando pela bancada do PSB, a gente defende que o projeto futuro ele tenha consistência, que ele seja melhor aproveitado ainda do que é hoje, mas também entendemos que é possível conciliar os interesses. É possível fazer a concessão e é possível fazer com que ou o concessionário vencedor ele seja obrigado a garantir uma reforma no Baby Barioni, com alojamento no Baby Barioni, e aí sim, numa parceria com a Prefeitura Municipal, ocupar o espaço do Centro Olímpico, que hoje também poderia ser melhor utilizado com alojamento lá, garantindo que a galera do atletismo possa ocupar lá, porque não dá para fazer isso no Baby Barioni, segundo os professores nos quais eu conversei. Então, presidente, eu peço aqui a todos os deputados que a gente possa agir com equilíbrio, que as ideologias partidárias que aqui existem nessas galerias, que nesse momento elas possam ser menores do que a relevância desse grande projeto. Então, eu reitero, peço que a gente possa, nessa aglutinativa que está finalizando, estamos redigindo, a gente também apresente para que os atletas possam conhecê-la antes da gente protocolá-la, porque depois de protocolá-la já foi, aí vai publicar amanhã e muito possivelmente o governo terá voto para poder votar, então nós precisamos fazer isso de maneira conjunta, não adianta a gente tentar brigando aqui, sendo que é um projeto simples, é um projeto de lei, portanto, com maioria simples o governo consegue garantir quórum e deve conseguir garantir quórum. Por isso, eu defendo que a gente consiga fazer na concessão uma garantia para que o concessionário, ou então para que retome para a Secretaria de Esportes poder fazer tudo o que é necessário, o projeto futuro funcionando e funcionando bem, o novo complexo esportivo de Ibirapuera, um Baby Barioni reformado com alojamento para os atletas e da mesma forma a garantia, aí sim, da Prefeitura Municipal, porque ela é a dona do complexo, do Centro Olímpico aqui da Prefeitura. Então ela precisa nos dar uma garantia, que até o momento não foi confirmada. E eu confesso, eu prefiro ver no papel, não só de boca, um falar para um que falou para o outro. Eu quero ver no papel. Eu quero a segurança do prefeito Bruno Covas, do secretário municipal, que foi deputado aqui nesta casa, que é o secretário Carlos Bezerra, dizendo que topa o acordo com o Estado, permitindo que os atletas possam ter o alojamento lá. Lembrando que essa concessão, ela, além do processo licitatório, ela demora um pouco a ser implantada ainda, a partir do momento que for aprovada. Então, eu imagino que ainda temos, depois da lei aprovada, 2 anos, pelo menos, até todo esse processo se findar, para que os atletas possam desocupar o espaço que ocupam hoje. Então, nós temos um tempo bastante razoável para poder convergir esses interesses. Então,
para concluir a minha fala aqui já, presidente, pedindo mais uma vez equilíbrio para os nobres colegas, que a concessão possa ser feita desde que apresente garantias. E também dizer ao governo que a gente vai estar aqui, a bancada do PSB vai estar aqui para ajudar no que for importante para o Estado, mas sem permitir que o serviço público seja degradado. Eu sei e tem muito interesse da iniciativa privada em ocupar os espaços públicos. Nós já aprovamos aqui o fim de algumas empresas públicas, inclusive com o apoio da maioria da bancada do PSB. Agora, tem serviços que, na minha avaliação, são essenciais e não podem ser privatizados. E quero dizer mais, na questão das desonerações, que é um tema que me interessa muito, porque eu percebo que é um tema que o governador João Dória vai, a todo momento, trazer novamente. Você abrir mão de receita. A gente está falando de dificuldade de garantir 15 milhões por mês, para poder cobrir os gastos que eventualmente existem no complexo. Mas nós estamos aqui mesmo, essa casa tem um projeto de lei que dá às empresas de serviço aéreo 400 milhões de reais de desoneração, ou seja, vão deixar de gastar. Por isso, as desonerações têm que ser melhor estudadas. Eu tenho um projeto de lei nesta casa que permite que, para fazer uma desoneração, nós precisamos garantir garantias materiais, geração de emprego, vai reduzir os custos daquele serviço, porque o último projeto que eu lembro de ter aprovado aqui, que os colegas vão lembrar, foi o projeto que reduziu o valor dos medicamentos genéricos na legislatura passada. Pois bem, não mudou nada, não baixou R$1 do genérico para o povo que compra, não criou um novo emprego nesse serviço, não garantiu o desenvolvimento regional para nenhuma região. O que aconteceu então? Gerou lucro para os empresários ligados ao setor dos genéricos. Então isso fica muito claro aqui, por isso que eu quero reiterar, as desonerações são importantes, desde que a gente garanta, né, que essas desonerações tragam benefícios diretos para a população, porque não adianta a gente ficar falando que o orçamento está comprometido, que não dá para investir nisso, naquilo, se a gente está abrindo mão de receita. Aí se torna algo extremamente incoerente. Então, eu peço aqui que os deputados possam nos ajudar a construir essa aglutinativa e amanhã a gente tenha a condição de, com um texto franco, direto, objetivo, sem enrolação, garanta aos atletas a continuação do Projeto Futuro e a concessão do Ibirapuera. É isso, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 91 de 2019, senhor governador, para falar contra, nobre deputado José Américo, ausente. Para falar contra, nobre deputado Luiz Fernando Teixeira, ausente. Para falar contra, nobre deputado Teonílio Barba. Nobre deputado Teonílio Barba, falar contra. Abre mão. Abre mão? Abre mão. Não havendo oradores inscritos, está encerrado. Não havendo oradores inscritos, está encerrado a discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a um acordo entre as lideranças o levantamento da sessão. Senhores líderes, acordo do levantamento da presente sessão. Havendo acordo de liderança, está levantado a presente sessão. Levantados os trabalhos, você continua acompanhando a programação da TV Alesp.